seminário parte 1. O que a gente está mais ou menos mostrando aqui é o desenvolvimento, né, da física de neutrinos, desde lá da pré-história dos neutrinos, desde lá dos trabalhos de 1911, 1913, lá da Liz Meitner, Chadwick, mostrando a discussão do espectro contínuo das energias do elétron, do decaimento beta. Chegamos aí à década de 20 com a comprovação desse espectro contínuo. Aí Pauli vem com a ideia dos neutrinos em 1930. Weyl introduz a chamada equação de Weyl dos neutrinos, neutrino left e neutrino right. Temos a equação de Dirac, e aí vem Enrico Fermi, em 1933, introduz a interação, né, propõe uma teoria quântica de campos, né, para o decaimento beta nuclear, que na época era o núcleo, o neutro decaindo no próton, não se falava de quarks. E aí ele propõe, já é o primeiro momento importante da teoria quântica de campos, é quando a gente sai do paradigma da QED para introduzir uma interação, que é uma interação de 4 vectores. Lá, lembrando que depois nós tivemos, em 1934, o trabalho do Bethe e Hans Bethe e do Payet, mostrando que esses neutrinos que Pauli tinha hipotizado e que Enrico Fermi, para os quais o Enrico Fermi construiu uma teoria, eles não poderiam ser medidos, eles teriam seções de choque ínfimas e fariam com que os neutrinos não pudessem vir a ser medidos. Então a discussão persiste. Em 1947, Pontecorvo, que era discípulo de Fermi, ele propõe um experimento para medição de neutrinos, mas era um experimento muito ainda avançado da época. Esse experimento só foi realizado em 98, portanto, cerca de 51 anos depois. Foi realizado e, inclusive, deu o prêmio Nobel ao Davis, que o Davis, ao fazer esse experimento, ele detectou as oscilações de neutrino. Aí a gente chegou no final da década de 50, de 40, descoberta dos mesons Pi, e aí a gente entra na década de 50 com a proposta de que existem neutrinos ou não existem neutrinos. Então, aqui até a gente falou da teoria de Young-Mills, que vai ser importante depois, né? Então a ideia era, em 1956, né, Li Yan, então 1956, ele parou aqui mais ou menos, né? Li Yan propõe que nas interações fracas a paridade seja violada. Então, eles analisam os dados disponíveis sobre o decaimento beta até a década de 50 e eles concluem pela estrutura dos decaimentos, pela fenomenologia a qual eles tinham acesso, a paridade seria violada nas interações fracas. E aí a questão era, o que pode ser a fonte de violação da paridade? Então, em 56 mesmo, isso foi na conferência de Seattle, foi mais ou menos em setembro. Nessa mesma conferência, o Salam estava lá, e aí o Salam, logo depois, em novembro, ele lança o paper, né, sobre a questão da quiralidade. Ele introduz o conceito de simetria quiral e ele mostra que na equação de Dirac, quer dizer, se a gente pegar a equação de Dirac de massa zero, né, que é a nossa equação que a gente está escrevendo dessa forma, e H cortado, T, temporal, então essa é a nossa equação de Dirac. E aí, se essa massa é zero, Salam mostra que tem uma simetria aí, mostra que você pode construir uma matriz chamada matriz gama 5, que é chamada matriz de quiralidade, que é o produto de gama T, na verdade é I, gama T, gama 1, gama 2, gama 3. Essa matriz aqui tem a seguinte propriedade: se nós elevarmos essa matriz ao quadrado, o quadrado dela vai ficar menos 1, esse vai ficar menos 1. Aí vai ficar gama T, gama 1, gama 2, gama 3. Gama T, gama 1, gama 2, gama 3.
E aí, nós temos visto que essas matrizes diferentes, elas anticomutam entre si. Então, eu posso passar o γt por aqui, ganho um sinal menos. Passo ele por aqui, ganho outro sinal menos. Passo ele por aqui, ganho outro sinal menos. Então, eu vou ter um sinal menos aqui e vou ter um γt ao quadrado aqui. Vai passar 1, 2, 3 vezes. Aí eu posso trazer esse γ1 para cá. Ele vai passar por aqui uma vez, por aqui 2 vezes. Então, não vai ser menos, não compensa. Fica um quadrado aqui. E aí agora eu posso simplesmente trocar o γ2 com o γ3. Boto o γ2 aqui, γ3 aqui. E aí me dá um outro sinal menos. É mais. Esse aqui tem quadrado 1, quadrado menos 1, quadrado menos 1, quadrado menos 1. Então essa matriz aqui teria no final do dia um quadrado menos 1. Então a gente tira de não tirar esse aqui, né? γt, γ1, γ2, γ3. Então essa matriz aqui tem, não tem esse, vai ficar um quadrado. O quadrado dela é a identidade. Vamos colocar aqui. O quadrado dela é a identidade. Ela tem uma outra propriedade. Se eu pegar essa matriz γ5 com γt, ela é anticomuta. É só fazer o resultado aí que vocês veem que troca de sinal. E se eu pegar esse γ5 e multiplicar por qualquer um desses γ aí, 1, 2, 3, ela também é anticomuta. Então essa matriz tem a seguinte propriedade. Ela é anticomuta com todas essas matrizes e o quadrado dela é igual a 1. Toda matriz que tem quadrado 1, ou todo operador, né, que tem quadrado 1, eu posso criar um chamado projetor. Então, se eu pegar essa grandeza aqui, 1 mais γ5 sobre 2, e elevar ao quadrado, isso vai dar a identidade ao quadrado, que é a identidade. Aí vai me dar 2 vezes γ5. E vai me dar γ5 ao quadrado, que também é a identidade. A gente acabou de ver, a matriz ao quadrado é a identidade. Sobre 4. Então, 2 vezes a identidade e 2 vezes γ5 sobre 4. Eu fatoro isso aqui, tiro esse 2 daqui e dá um 2. Então, o quadrado desse operador é ele mesmo. Então, esse é um operador chamado idempotente. O quadrado dele é ele mesmo. Qualquer potência dele é ele mesmo. Isso define o que a gente chama de uma projeção, o operador de projeção. Então, o que o Salan fez foi o seguinte: eu posso, no espaço dos espinores, definir essa grandeza. Eu posso pegar o meu espinor psi e escrever essa identidade: 1 mais γ5 sobre 2 psi mais 1 menos γ5 sobre 2 psi. Então, esse quadrado aqui é igual a 1, igual a ele mesmo, esse aqui é o quadrado igual a ele. No fundo, eu somei e subtraí a mesma grandeza. Fiz uma identidade aqui. Fica π sobre 2 mais π sobre 2. Só que essa componente aqui, vamos lembrar aqui da nossa representação das matrizes gama, quando a gente escreveu, a gente pegou γt, vocês trabalhou na representação de vários, que era 0, 1, 1, 0. E pegamos as matrizes gama espaciais, que é 0, menos Pauli, Pauli, 0. Se a gente multiplicar, todas essas matrizes são off-diagonal. Se a gente multiplicar essas matrizes 4 vezes, γt vezes γ1 vezes γ2 vezes γ3, a gente vai obter a matriz γ5 igual aqui, identidade, 0, 0, menos identidade. Então essa é a forma dessa matriz chamada matriz de integralidade, nessa representação. E aí, se a gente pegar essa matriz, somar com a identidade, dividir por 2, isso aqui 0, isso aqui dá 2 vezes a identidade, que cancela com esse 2. Então, esse nosso psi, ele vai, lembra que a gente tinha escrito assim, um psi aqui, left aqui, e um psi right. A gente tinha colocado o nosso espinor de Dirac, né, como sendo uma soma direta de 2 espinores desse tipo. Então, se eu usar esse projetor aqui em cima de psi, isso aqui vai dar exatamente o psi left. E isso aqui vai dar o psi right. Então, o que o Salan fez, na verdade, foi mostrar o seguinte: todo espinor pode ser decomposto nessas duas componentes de integralidade. Mas, se a massa é zero, esse termo aqui não tem, então essa equação tem a seguinte propriedade. Se a gente fizer essa transformação, pegar esse psi e transformar ele dessa forma, no exponencial, aqui um parâmetro θ e a própria matriz γ5 psi. Se eu colocar essa operação aqui, multiplicar essa, aplicar esse operador γ5 aqui, o γ5
quando passa pelo gama T, ele anticomuta. Tá? Então, quando ele passa então a gente pode fazer os bota esse gama 5 aqui, bota aqui é elevado a menos I teta gama 5, e bota aqui é elevado a I teta gama 5. Vamos dizer que a gente faz, bota aqui a identidade, botei aqui a identidade, né? Então, quando eu aplicar esse operador aqui, eu colocar esse aqui no meio, eu vou ter gama 5, gama T é a menos gama 5, gama T. Então, todos esses operadores aqui comutam entre eles. Então, não precisa nem fazer isso, eu posso trazer direto isso aqui para cá. Isso aqui vai passar por aqui, ganho sinal menos, vai passar por aqui, ganho sinal menos. Então, a gente vai chegar com essa equação aqui. Sim. Só rapidinho isso aqui, só para fixar uma ideia com vocês aqui. Então, aqui vai ficar exponencial de menos I, teta, gama 5. Então, se é solução, essa grandeza aqui também é solução. Então, é isso que ele chamou. Essa equação tem uma simetria chamada simetria de quiralidade. Porque se eu multiplicar, se eu atuar com esse operador no psi, ele continua sendo solução dessa equação. Porque essa matriz aqui é anticomuta todas elas. Então, isso é o que ele chamou de simetria quiral. E ele associou então, devido ao fato de violar a paridade, então o que ele mostra é que essa equação, com essa transformação aqui, ela viola a paridade. Porque eu posso ter essa equação aqui só para o setor leve, então, essa equação aqui vai ser válida, né? Se eu tiver só um espinor. Eu não preciso das duas quiralidades. Quer dizer, qualquer espinor que tiver quiralidade leve satisfaz essa equação. Então, a ideia foi, já que a paridade é violada nas interações fracas, e o neutrino está envolvido nas interações fracas, e nas interações fracas, da física de interações fracas, o que se tinha na época, né, o que se tinha até 98, é que o neutrino tinha massa zero. Então, a massa zero do neutrino, eu digo a Fussalandi que seria o neutrino a violar a paridade. Por quê? Porque o neutrino só tem componente left. Então, se eu estou chamando de que left, se nós fizermos uma transformação de paridade, que no espaço do ponto de vista das equações de Dirac, a transformação de paridade é realizada pela matriz gama T, então essa transformação de paridade ela levaria o neutrino left e o neutrino right. Mas como eu não tenho neutrino right, a transformação de paridade então é perdida, né, nas interações fracas. Então, um conceito de quiralidade, Salan, a partir dessa percepção aqui do Yang, ele introduz e diz, não, a quebra da paridade se dá por causa da quiralidade do neutrino, que é sempre left. Esse era um ponto. Ao mesmo tempo, em 54, com as teorias de Yang-Mills, a gente viu aí como é que são as interações de calibre no caso dos campos espinoriais. Então a gente viu que tinha dois tipos de interação dos campos espinoriais, com os escalares, que são as interações tipo Yukawa, que a gente aqui usou, né, justamente para dar a massa dos leptons com o mecanismo de Higgs. Então as interações de Yukawa, elas acoplam o left com o right. E aí aqui eu tenho o escalar. E as interações de calibre. As interações de calibre, elas não acoplam o left com o right. Viu que a forma das interações de calibre ela é essa aqui. Matriz gama T, as matrizes gama espaciais, aqui de novo o que left e aqui o campo vetorial. Então as interações de calibre, elas se dão num setor de quiralidade única. Elas não precisam das duas quiralidades para acontecer. As interações de Yukawa precisam das duas quiralidades para acontecer. Então, a ideia do Salan teve foi um conceito de quiralidade. E com as teorias de Mills, ele imaginou que, beleza, se o neutrino é left, o neutrino pode ter interações de calibre, mas não pode ter interações de Yukawa. Então, as interações de calibre do neutrino vão poder fazer com que eu consiga construir talvez uma teoria tipo Yang-Mills, quer dizer, uma teoria com bósons vetoriais intermediários para partículas, né, massivas de massa zero fermiônica, ou seja, para o neutrino. Então isso em 56, né, Salan lança o conceito de quiralidade e aí imediatamente a questão que se coloca é talvez a gente possa formular. Foi o primeiro momento em que se
se buscou uma aplicação das teorias de Young-Mills. Vou dizer por quê. Se alguém leu o paper original do Young-Mills, o paper original do Young-Mills, lá de 54, nas conclusões, nas pequenas conclusões que eles escrevem, eles dizem uma coisa que, eles, assim, deixa a coisa meio assim, vazio, porque eles dizem, fizemos todo esse desenvolvimento, mas tudo isso carece de uma interpretação. Por quê? Porque, ao construir a teoria, eles mostram que os bósons vetoriais da construção de Young-Mills, aquelas equações que eu apaguei no final da aula anterior, eles seriam todos de massa zero. Então, todos os bósons vetoriais, né, os bósons de Young-Mills, têm massa zero. E aí, não se via muito bem como isso pudesse descrever uma física nuclear, uma física tanto nuclear forte como fraca, porque é uma física confinada ao interior do núcleo atômico. Portanto, é uma física muito de curtíssimo alcance. E se a massa do bóson intermediário é zero, a gente viu que a interação passa a ser de longo alcance. A gente tinha feito essa observação na aula, assim, nos nossos estudos aqui. Uma interação tipo Yukawa, ela precisa ter esse parâmetro aqui diferente de zero. Se esse parâmetro for zero, como é o caso da QD, a gente tem a interação coulombiana, que é de longo alcance. Então é preciso ter um curto alcance. E um curto alcance viria das massas, né, desses bósons vetoriais intermediários. Esse era um ponto. E o outro ponto não se tem uma ideia muito clara de onde possa isso ser então aplicado. O que o Salam percebeu então foi que, se o neutrino é quiral, só tem componente leve, ele pode ter interação de Young-Mills. Então, a ideia seria essa: vamos pegar o neutrino leve e ter as interações de Young-Mills. Aqui ele pode interagir com aquele escalar, que é a parte escalar do potencial. O potencial é o potencial escalar de Young-Mills, e depois o potencial vetor de Young-Mills. Então você pode ter interações de Young-Mills com o neutrino, perfeito. A única questão agora é ver a questão do alcance. Então, a ideia, quer dizer, 56, isso aí já traz, a discussão do neutrino, ela traz assim, dá um direcionamento muito claro para as teorias de Young-Mills, que são 54. Né? Então, vamos então tentar ver se a gente pode trazer as teorias de Young-Mills para a física de interações práticas. Isso é a situação final de 56, início de 57. Então, foi um momento importante, porque foi o neutrino, foi a partir dessa discussão do neutrino que se entendeu, o próprio professor Salam falava que da conferência que teve lá em Seattle de 56, ele conversou com o Young e realmente não estava claro para eles que aplicação isso poderia ter, teoria de 54, mas eles lá na conferência eles só aplicavam a quebra de paridade. Então, a ideia que o Salam teve quando ele voltou da conferência foi que vamos ver o que acontece na equação de Dirac com massa zero e com a simetria de paridade. Então ele via que a simetria de paridade sempre é quebrada numa equação de Dirac com massa zero, que é no caso do neutrino. E o fato do neutrino ser só left impedia que o neutrino tivesse interações tipo Yukawa, que ele interagisse trocando escalares. Mas ele podia interagir trocando vetores, por causa da teoria de calibre. A teoria de calibre, ela permite que o campo de calibre ele interaja com férmions quirais sem mudar a quiralidade. Quer dizer, o férmion, o neutrino, pode emitir ou absorver uma partícula vetorial e continuar left, ao passo que na interação de Yukawa não. Se ele absorvesse ou emitisse uma partícula escalar, ele passa para a quiralidade right. Então, isso aqui só era possível, left com left ou right com right, numa teoria de Young-Mills. Então, começa a se pensar que a teoria de Young-Mills pudesse ter uma aplicação imediata na física de neutrinos, né? Ou seja, nas interações fracas. Isso era a situação em 56. Imediatamente após isso, teve uma série de trabalhos. Né? O próprio Landau entrou nessa discussão, não tem trabalho do Landau, de 57. O trabalho do Salam, na verdade, é de 56, mas ele acaba sendo publicado em 1º de janeiro de 57. Ele era de 15 de novembro de 56. Salam, o Landau, o Yukawa e o Li Yang.
o Liu e Yang, tá? Eles também entram nessa discussão. E aí o que se estuda aqui, vocês vão ver que tem uma série de trabalhos que é a chamada two-component neutrino theory. Então eles falam que os neutrinos seriam objetos de duas componentes. Mas isso aí é uma coisa assim, meio só para... é muito atrelada à representação. Quer dizer, os neutrinos, na representação de Weyl, eles têm duas componentes. Então, a gente pode representar o neutrino como um espinor de duas componentes. Mas numa outra representação, não. Ele tem 4 componentes, mas as 4 componentes estão representando a mesma quiralidade. Então, tem todo um estudo aqui que isso aqui era uma novidade, então. Porque o trabalho que a gente mencionou na aula passada do Majorana era um trabalho de 37, mas aí Majorana trabalhava com os férmions de Majorana, que era uma outra coisa. A gente já chamou atenção, acho que foi o Leonardo que perguntou, o rapaz lá da UERJ, qual era o conteúdo do férmio de Majorana. Então a gente mostrou, no caso do férmio de Majorana, se eu fizer essa recomposição, quer dizer, um férmio quiral, ou ele é left ou ele é right, ele não tem a mistura dos dois. Se eu pegar um férmio de Dirac, ele vai ter a parte left e vai ter a parte right. Então isso aqui caracteriza um férmio de Dirac. Se eu pegar um férmio de Majorana, ele vai ter a parte left e vai ter a parte right também. Só que a parte right do férmio de Majorana é o conjugado de carga da sua parte left. Então, para férmios de Weyl, né, quer dizer, os neutrinos, eles são left. Os antineutrinos são right. Então, são partículas de Weyl. O elétron é um férmio de Dirac. Ele tem parte left e tem parte right independente. Um férmio de Majorana, ele tem parte right. Só que a parte right não é independente. Ela é o conjugado de carga da parte left. Então, esse é o conteúdo. Então, a discussão se firmou, então, era fazer uma teoria quântica de campos para esse objeto aqui. Então, nesses trabalhos aqui, essa discussão é levada. A discussão de 56, que tem um outro autor também, que é um autor francês, chamado Touchet, que também entrou nessa discussão. Deixa eu botar aqui, Mandal, Liliane, também tem Touchet. Eu depois vou escrever essas referências todas, porque eu estou fazendo com o Leonardo, que deu o curso aí para vocês, o Leonardo Hospedal, a gente está fazendo esse começando sobre o movimento do neutrino, a gente está fazendo um artigo assim meio histórico, né, sobre o histórico dos neutrinos, né, desde lá da pré-história, desde lá de 1911, como é que o neutrino foi entrando em física e que tipo de atividades, né, ele foi catalisando dentro da área da teoria quântica de campos. Aí a gente vai botar todas essas referências aí em ordem. Eu estou só fazendo o levantamento geral agora para dar as ideias para vocês. Então, 56, vamos dizer, de 56, 57, 58, foi um período que a comunidade da teoria quântica de campos se interessou pela questão dar uma teoria quântica de campos consistente com os neutrinos, mesmo que não se conhecesse ainda todas as interações do neutrino. Então, 56 também marcou uma coisa muito importante, porque vinha-se falando de neutrinos desde 1930, mas eles não tinham sido ainda descobertos. Então, 56 é o ano que marca a descoberta dos neutrinos também. Foi a descoberta feita por Cowan e Rains, eu acho que não tem aqui a referência do artigo dele, mas é 56. Então, 56 a gente tem 1956, finalmente, né, identifica-se o neutrino. Neutrino, claro, do elétron. Isso é uma novidade, teve certa repercussão, porque na física da década de 30, Hans Bethe, havia uma corrente muito forte que dizia que o neutrino seria inatingível. Inclusive o próprio Pauli, em um certo momento da vida dele, ele fala que, poxa, é muito triste você prever uma partícula que nunca vai ser detectada. Ele próprio perdeu um pouco a esperança de que pudesse encontrar-se o neutrino. E aí se identifica o neutrino aqui, Cowan e Rains. E aí, finalmente, isso aí foi publicado em 2 artigos, tem um Physical Review Letters e tem um Nature, que eles publicaram, depois a gente vai colocar a referência para vocês aí. E disso aí foi a primeira vez assim, que
saiu o prêmio Nobel, o primeiro prêmio Nobel para a história dos neutrinos, né? Eu acho que nessa época o Callan já tinha morrido e quem recebeu o prêmio, eu acho que foi o Raynes, né? As pessoas não estão anotadas, mas eu acho que não anotei isso aqui não, mas foi um deles só. O prêmio Nobel de 95, né? Foi o prêmio Nobel de 95 por essa descoberta. Então a gente termina a década de 50, né? 56, 50, quer dizer, claro, também a descoberta do neutrino motivou muitas pessoas, né? Motivou muita comunidade a tentar estudar, então, mais a fundo, né? Uma teoria quântica de campos para essas partículas que tinham só realidade leve e procurar interações, quer dizer, procurar compreender as interações dos neutrinos, que não fossem só as interações do decaimento fraco, procurar se tinha uma teoria com uma certa simetria que pudesse descrever os neutrinos. E 57, 58, tem dois trabalhos em 1958, um do Schwinger, o famoso Schwinger, e o outro trabalho do Salam, em 58, que eles já tentam dar uma descrição unificada dos neutrinos com o elétron. Então já começa a ver que, porque a ideia era, se na interação fraca, na emissão fraca, as correntes são carregadas, quer dizer, nessa época ainda não havia quartos. Então a ideia era que o decaimento dela fosse nêutron indo no próton, no elétron e no antineutrino do elétron. Então no setor bariônico, nós temos um nêutron que vira próton. Então vem o nêutron, e esse nêutron vira próton. Então, se esse nêutron vira próton, e a carga do próton mais, ou seja, a gente tem uma corrente aqui com uma carga, se o nêutron emite um próton, ele tem que emitir um W menos. Ele tem que emitir uma partícula carregada negativamente para poder equilibrar a concentração da carga. Então, quer dizer, a corrente é carregada. E ele vai interagir com um elétron e com um neutrino. Então você tem um elétron e um neutrino. O elétron, um neutrino que tem carga zero, esse neutrino absorve esse cara e você ganha um elétron. Então você tem um nêutron que decaiu no próton, no neutrino, no elétron e no antineutrino. O antineutrino tem carga zero, absorve essa partícula de carga negativa e gera um elétron. Então essa é a ideia. Então nesse panorama aqui de 58, já se começa a ver, poxa, as interações fracas, elas são mediadas por objetos carregados. Tem que ter uma mediação de um objeto carregado. A teoria de Young-Mills poderia fornecer isso, como a gente viu na aula anterior, quando a gente escreveu aquela matriz de SU2, né, que a gente colocou aqui A menos A. Aqui a gente colocou B menos IC. E aqui a gente colocou B mais IC. A gente via que esse objeto aqui é neutro, esse objeto aqui é neutro, esse objeto tem carga mais, e esse objeto tem carga menos. Então a teoria de Young-Mills, ela me dá intermediários carregados. Além disso, são intermediários no spin 1. Então esse trabalho do Schwinger, eu lembro que o professor Salam coloca esse trabalho de Schwinger num pedestal, assim, um patamar muito importante. Ele diz que é o paper que ele considerava realmente o paper mãe, né? O paper pai, o paper mãe gerador do modelo padrão. O que o Schwinger faz aí, ele faz uma teoria unificada para as interações fundamentais. Então ele já começa a trazer o neutrino para um cenário mais unificado. Salam, nesse mesmo ano, também faz uma teoria, né? Que é uma teoria, só que o Schwinger faz uma coisa mais ampla. Para as interações fundamentais, o Salam tenta fazer uma coisa só para as interações eletrofracas, mas ele já compreende que a interação fraca ela deve estar unificada com a interação eletromagnética, porque ela pressupõe troca de cargas. 57, 58, não vamos nos esquecer, o famoso trabalho do professor Leite Lopes. Então, em 58, o professor Leite Lopes escreve um belo artigo, também dentro dessa visão do conceito de universalidade. Leite Lopes faz uma coisa bem interessante, porque nas interações fracas, você pode também, você pode ter uma interação nêutron-nêutron, né? Não precisa ser, você pode imaginar, por exemplo, se você tiver uma interação desse tipo de nêutron, decai o próton, o elétron e o antineutrino do elétron. Né? Então você poderia ter uma interação, vamos dizer, você pode jogar nêutron mais neutrino, dando próton e elétron.
esse processo aqui é um processo fraco também. Então, se você bombardear nêutrons com neutrinos, você pode produzir prótons e elétrons. Se você faz esse processo aqui, essa corrente aqui é uma corrente neutra. Então, o Leite-Lopes imaginou também o seguinte: nas interações frágeis, e também porque é SO2 nos discos, nós podemos ter um bóson vetorial neutro. E o Leite-Lopes publica esse artigo no Nuclear Physics, em 1958, ele faz uma estimativa pelo alcance da interação, pela seção de choque da interação, ele faz uma estimativa bastante boa em cima da massa do Z0. Ele obtém um limite. Quer dizer, hoje a gente sabe que a massa do Z0 ela é, na verdade, 90, na faixa de 90 GeV. 91, mais ou menos 91 GeV, mais ou menos alguma coisinha. Leite-Lopes faz uma estimativa para essa massa na faixa dos 50 GeV. Para ela, já era uma aproximação muito boa, até porque não se tinha uma teoria. Ele faz uma estimativa com base em interações que ele propõe, mas não era uma teoria de Gauge. Então, esse trabalho vale a pena a gente recordar, porque é um trabalho, né, brasileiro e um trabalho significativo dentro da área. Isso em 1956. Né? Bom, então, nós estamos já numa década, assim, no final da década de 50, numa situação já mais confortável. O neutrino já foi descoberto. Já se sabe construir uma teoria, já se sabe construir bem, quer dizer, quais são as características de uma teoria de campos para objetos como o neutrino. E já se dá em andamento uma possível teoria de Gauge, uma teoria de calibre, para incluir os neutrinos nas interações fundamentais. Então é o final da década de 50. Daí, o próximo passo importante, né, o próximo momento em que a física de neutrinos se reforça, é quando em 1962, Leon Lederman e mais outros colaboradores, eu acho que são três colaboradores, era Lederman com mais dois colaboradores, Lederman e colaboradores, eles descobrem um novo neutrino. Eles descobrem a segunda geração de neutrinos, que é o neutrino associado ao muon. Então, já se sabia, quer dizer, então você tem o elétron, você tem o elétron com o seu neutrino, e agora você tem um segundo dublete, o muon com o seu neutrino. Então é um momento muito importante, inclusive também a questão da época era: será que esse neutrino do muon é um novo neutrino mesmo? Será que não é uma réplica do neutrino do elétron? Então, a ideia foi a seguinte: se esse decaimento, se nós tivéssemos esse decaimento, muon decaindo num elétron e num fóton, esse decaimento aqui é supresso do ponto de vista experimental. Quer dizer, do ponto de vista da estatística dos erros experimentais, esse decaimento aqui não é observado. Então, a partir da supressão desse decaimento é que se conclui que o neutrino do muon seria diferente do neutrino do elétron. Porque o muon, quando ele decai no elétron, aqui um antideutrino do elétron e aqui o neutrino. Se esse neutrino aqui fosse o neutrino do elétron, isso aqui se aniquilaria para formar fóton e esse decaimento apareceria. Então, a única consequência da não observação desse experimento é que o neutrino que o Lederman e os colaboradores identificaram era realmente um outro neutrino. Então, aparece a segunda família de neutrinos. Então, nós fechamos já uma segunda geração. O muon já tinha sido descoberto, claro, a gente já sabe que o muon vem da década de 30, de 36, mas esse neutrino que aparece aqui se encaixa para formar esse dublete comum. Então, esse foi um trabalho de 62 do Lederman e dos seus dois outros colaboradores, que acabam ganhando o Prêmio Nobel de 88. Na verdade, o Prêmio Nobel deles sai antes até do Prêmio Nobel do neutrino do elétron. O Prêmio Nobel do Carl Benz, ele veio em 95. E o Prêmio Nobel do Lederman veio em 88 pela descoberta do neutrino do muon, do neutrino do muon.
Então é um segundo momento, quer dizer, tem um novo aspecto importante na descoberta desse neutrino, em 1962, porque isso já começa a fechar que talvez haja uma simetria no mundo leptônico. O elétron tem seu neutrino, o muon tem seu neutrino. Ambos, né, dentro do modelo padrão, dentro da ideia da época, né, considerados de massa zero. Então, isso aí já começa com 62, lembrando que tem um trabalho importante de 62, que é o trabalho do Glashow, que é um trabalho que deu a ele o Prêmio Nobel de 79, junto com Salam e com Weiner. O trabalho do Glashow de 62 ele consegue perceber, né, através dessa descoberta do neutrino do muon também, né, ele se baseia nessa descoberta e em alguns outros aspectos fenomenológicos das interações dos decaímentos beta, para propor que há uma simetria SO2 nas interações frágeis. Então ele diz, aquela simetria que o Young e Gibbs estudaram em 54 para as interações fortes, e Young e Gibbs constrói Young e Gibbs para as interações fortes, SO2 forte, espinho isotrópico forte. O que Glashow propõe é que há uma simetria SO2, que não é a forte, mas uma simetria SO2 ligada às interações fracas. Então é quando se começa a perceber a existência de uma simetria. Nesse mesmo ano, 62, Salam e um colaborador, Salam e o Ward, eles fazem um trabalho chamado On the Electromagnetic and Weak Interactions. Então eles fazem um trabalho já tentando unificar a interação fraca com a eletromagnética, e eles introduzem o segundo fator, que é o fator abeliano, o 1. Então tem que ter uma simetria, o que aí já se começa. A interação fraca, quer dizer, deve estar ligada com a interação eletromagnética. Por quê? Porque a interação fraca se processa também por meio de troca de cargas, né? W+, W-, né? Isso não sabia que era W+, e W-, mas você sabia que havia troca de cargas porque era nêutron e próton. Então, e se a gente acha que o fóton está aí dentro, nós precisamos introduzir um outro fator, 1. Então, as coisas já vão começando a se adensar. Isso é 62. 61 é o ano que vem, até a gente vai comemorar, aí a gente já vai preparando para o curso. O ano que vem são 50 anos aí da Eightfold Way, né? Então são 50 anos do trabalho do Gell-Mann e do trabalho do Niemann, né? Os dois trabalhos independentes, em que eles mostram a presença de uma simetria SO3 nas interações fortes. Então não tem nada a ver com isso aqui, mas isso aqui vai ser o estopim para daqui a pouco a gente entrar nos quartos, né? Então SO3, né? SO3 8 flavor, não cor, né? Eightfold Way, aparece em 62. Então esses dois trabalhos. O trabalho do Niemann, na verdade, é de 61, mas é publicado em 62, e o trabalho do Gell-Mann é publicado em 62. Então isso aqui também foi um momento importante para a física de interações frágeis, porque logo depois, em 64, tem um trabalho importante, né, dois trabalhos independentes também, um do Gell-Mann e o outro do Zweig, que leva ao conceito de quartos. Quer dizer, aí a gente entra com 64. Isso vai ser importante por causa da construção da teoria eletromagnética. 64 vem o Gell-Mann, independentemente, depois vem o Zweig, que é aqui a previsão dos quartos. Então eles, na verdade, né, eles, de forma independente, completamente independente, eles propõem que talvez a estrutura desse Eightfold Way, dos bários estarem organizados em octetes e os mesos em octetes ou decupletes, quer dizer, essa simetria SO3 fosse subsidiada pela existência de três objetos mais fundamentais que se comporiam para formar os hadrons, quer dizer, os bários e os mesos. Os mesos sendo formados de um quarto com um antiquarto e os bários sendo formados por três quartos. Então, essa é a previsão deles, né?
o Gell-Mann ganha o prêmio Nobel por isso, o Zweig não. O Zweig, pelo contrário, sofre uma sanção muito grande. Ele, devido à linguagem dele, que era uma linguagem mais metafórica, uma linguagem mais assim, fora do padrão, ele estava no CERN e o diretor do CERN proibiu que ele publicasse os trabalhos. Ele não poderia publicar os trabalhos do Zweig, porque ele usava uma nomenclatura muito fora do padrão, ele introduziu uma nomenclatura de jogo de cartas para descrever as partículas, e aí isso gerou um problema. Então os dois trabalhos dele, Prever e os quarks, estão registrados no CERN sob a forma de preprint. Então lá, é como se fosse o archive. Não saíram dos arquivos, mas não entraram em revista. E o Gell-Mann acaba ganhando o prêmio Nobel sozinho depois. Isso aí não, porque aí foi para os Estados Unidos para fazer o doutorado, ele ainda jovem russo, foi para os Estados Unidos para fazer o doutorado em FAI. Acabou orientando pouca gente, mas um deles foi o Zweig. E o Zweig foi fundamental esse trabalho dele com o Gell-Mann. E aí aparecem os quarks, esse 64. E aí, as interações fracas agora começam a ganhar um novo dimensionamento. Você não está mais olhando o decaimento beta em termos de nêutrons e prótons, mas sim em termos de quark D, que decai no quark U, emitindo o elétron e o antineutrino no elétron. Então, nós temos agora objetos mais fundamentais em termos dos quais descrever as interações fracas. E aí tem um trabalho importante, de 1964, do Cabibbo, que era da escola de Fermi, né? Quer dizer, ele não foi estudante de Fermi, mas ele era descendente daquela linhagem lá da escola de Roma, né? Que estava sempre interessada em física de interações fracas. Foi o trabalho que Fermi diz que mais gostou da vida dele, foi o trabalho dele de 33 sobre a física de o decaimento beta como uma teoria de campos, abrindo uma nova física, que é a física de interações fracas. O Cabibbo vinha dessa tradição. E o Cabibbo aqui faz uma previsão interessante e depois vai ser incorporada a física de neutrinos. Ele mostra que nas interações fracas, do ponto de vista das interações fracas, nesse momento nós temos apenas 3 quarks: o quark U, o quark D e o quark S. Então o Cabibbo prevê que deveria haver um quark por uma questão de simetria e que esses 2 quarks aqui, eles não deveriam existir como 2 quarks independentes. Ele dizia que o quark D, o que nós observamos, né, é uma mistura do quark D com o quark S. Quer dizer, o que nós observamos existem 2 possíveis misturas do quark D com o quark S, que ele chamou, uma mistura ele chamou de detil, seria o cosseno, uma rotação que ele faz em plano bidimensional, o cosseno do ângulo de Cabibbo vezes D, mais o seno do ângulo de Cabibbo vezes S, e aqui um novo S, menos seno do ângulo de Cabibbo vezes D, mais o seno do ângulo de Cabibbo vezes S. Então ele dizia o seguinte, que, na verdade, o que nós observamos são esses quarks aqui, uma combinação coerente desses quarks, que são aquilo que ele chamava de quarks que têm as cargas, são autoestados das cargas de SO2, mas que não são autoestados, mas eles não têm massa bem definida. Quem tem massa bem definida são esses objetos aqui. Então, isso aqui é importante porque dentro da física de interações fracas, isso marca pela primeira vez, né, a discussão de, como é que a gente poderia chamar de mixing de flavores. Flavor mixing, vou botar a sigla em inglês. Flavor mixing. É a primeira vez que numa teoria quântica de campos você tem 2 campos distintos para descrever 2 partículas. Mas as partículas que emergem desses campos, na verdade, as partículas físicas são uma combinação linear das partículas individuais de cada campo. Então, é quando acontece esse mixing aqui. Isso aqui hoje a gente sabe que isso existe na física de neutrinos. Foi incorporada a física de neutrinos a partir de 98. Então, em 64, a gente tem um momento importante também, que é a previsão, porque também que Cabibbo pensou nisso. Por quê? Começou a pensar, deve ter uma simetria na natureza entre o mundo leptônico e o mundo dos quarks. Já que a gente consegue perceber que os quarks são mais fundamentais do que os bárions e mesons,
Então, essas estruturas mais fundamentais devem ter uma simetria única. Então, já que há duas famílias de leptons carregados nos seus neutrinos, deve haver duas famílias de quarks. Então, ele antevê que pudesse haver um quark que veio a ser descoberto 10 anos depois, que é o Sharp. Mais tarde, um pouquinho, tem um trabalho do Heliópolis, Miami, que, aliás, Miami era o professor do Cabilo, Miami, Heliópolis e Glashow, o próprio Glashow aqui, eles fazem um trabalho mais robusto, em 69, prevendo a existência do quark C por argumentos mais convincentes, não só pela simetria. E aí, de fato, o quark C é descoberto em 1974. Ele é descoberto em 74. E quem descobriu foi lá no SLAC, quem desenvolveu o prêmio Nobel chinês chamado Tim, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta aí do Sharp. Então a gente está chegando já na década de 70, mas vamos caminhar um pouquinho mais devagar. Então a gente está em 64. 64 é um ano chave também para a física de interações práticas. Então, um ano chave também, por que 64 é o ano chave? Por causa do mecanismo de Higgs. De 58 até 64, houve uma grande movimentação na questão que nós descobrimos hoje. Como gerar, nós discutimos hoje, como gerar escala numa física que não tem escala. Uma física totalmente sem massa. Como gerar escala de massa ou escala de energia, que no fundo é a mesma coisa que escala de distância. Lembrando sempre que a escala de massa está associada com a escala de distância por esse produto, H cortado C. 200 MeV vezes ferro. Então, a gente pode sempre associar uma escala de energia a uma escala de distância aqui. Então, essa discussão culminou em 64 com o trabalho do mecanismo de Higgs, que na verdade é um trabalho de várias pessoas. Em 62, Weinberg, Salam e Goldstone estudaram a questão da quebra espontânea de simetria. Em 63, Higgs começou a trabalhar nisso. Em 64, ele tem outros autores também, o Braudel, o Engler, o Keeble, também o Hagen. São 6 autores que basicamente chegam ao mecanismo de Higgs. Então, com isso aqui, a gente já começa a ter uma ideia de uma escala que possa gerar as interações fracas. Daí para frente, 2 trabalhos fundamentais aparecem. O trabalho de 67 do Weinberg, que é o trabalho que se chama Uma Teoria, acho que é a Model for Leptons. Ele faz o que é chamado modelo para os leptons. Então ele estuda as interações fracas dos leptons. Elétron, neutrino, burro, neutrino. E 68, o trabalho do Salam, que faz a unificação elétron-fraca, introduzindo os quarks. Então, aqui o Weinberg trabalha os leptons e aqui o Salam trabalha os quarks, e o trabalho que está ligado a eles é o trabalho do Glashow de 62. Então, são essas 3 contribuições aqui que são a contribuição fundamental para a construção da teoria eletrofraca. E aí a gente termina a década de 60 com a teoria eletrofraca construída, o campo de Higgs introduzido, o mecanismo de Higgs, as massas já calculadas, já havia previsão da massa do Z0, da massa do W+, do W-, e a questão que estava faltando aqui, quer dizer, tinha várias coisas faltando aqui. Era uma teoria escrita em que as únicas partículas descobertas que estavam aí eram o elétron nu e os neutrinos. Os elétrons, os quarks não tinham sido descobertos ainda, tinham sido previstos. Então, são introduzidos os quarks aqui, mas sem saber que realmente eles existem. Então, essa ideia é trazida para esse trabalho aqui. E também o bóson de Higgs. Então, nós temos aqui todo o setor de quarks em aberto, mais o bóson de Higgs em aberto. O que a gente tinha era só isso aqui, de concreto, nessa teoria. Mas aí, 68 mesmo, e a descoberta, quer dizer, é publicada, na verdade, em 69, aparecem os quarks. Então aí tem a descoberta dos quarks, lá no SLAC, no Stanford. Justamente no ano passado, a nossa escola, que é a nossa atividade geral, foi em cima justamente dos quarks, que comemorou os 50 anos dos quarks. Então, os quarks são descobertos.
E aí os quartos são descobertos, isso aqui já começa a dar uma cacetada nessa chamada unificação eletrófrágil. Só que tem um problema com os quartos, e a física até então, nem a teoria eletrófraca tinha dado uma ideia do que pudesse ser. É que os quartos, na descoberta dos quartos, nessa categoria de experimento chamado Deep Molecular Scattering, esse Deep Molecular Scattering era o espalhamento em que você tinha um alvo aqui de prótons, por exemplo, um alvo fixo de prótons, e você bombardeava esses prótons aqui por elétrons ou por neutrinos também, que já tinham sido descobertos. E aí, bombardeando esse alvo de prótons com elétrons e neutrinos, o que se observava é que havia estruturas mais fundamentais dentro do próton, que na época o Feynman chamou de partons, e que depois, no ano seguinte, vieram a ser identificados com os partons, foram identificados com os quartos de Gelman-Stein. No início, o Feynman era meio relutante a aceitar a ideia dos quartos, inclusive por isso ele até a relação dele com o Zweig na orientação foi uma relação difícil. O Feynman ficou praticamente 2 anos sem falar com o Zweig, porque aquela coisa, o cara tem ideia fixa, o Zweig era um cara obsessivo, com aquilo que ele descobriu, que ele achava que era mais caro para ele. E o Feynman não gostava dessa ideia, até que quando aquilo que seriam as estruturas internas do próprio neutro foram descobertas, Feynman preferiu trabalhar com a ideia de partons do que com a ideia de quartos. Porque a ideia de partons é uma ideia mais assim, de distribuições do que propriamente de partículas. Mas aí, em 62, tem um trabalho do Bjorken e do Pascos, que fica claro que os partons de Feynman nada mais são do que os quartos de Gelman e de Zweig. Então, nós entramos na década de 70 com a certeza da descoberta dos quartos e a certeza já de uma teoria construída, uma teoria eletrófraca construída já em 67, 68 e 62 por Glashow, Salan e Weinberg, que era uma teoria baseada então, na simetria SO2, uma simetria SO2 leve associada ao isospin fraco e uma simetria O1 associada a um outro número quântico que era a hipercarga fraca. Dentro dessa teoria, a ideia é que essas duas teorias unidas, elas dessem no final de tudo uma descrição do eletromagnetismo. Então, o que sobra para nós aqui é a interação eletromagnética. Então, a gente começa com essa unificação aqui e a gente termina com uma descrição do eletromagnetismo, claro, o eletromagnetismo associado a W+, W-, E0, fóton e as partículas carregadas. Então, nós temos uma descrição unificada. Então, é um momento importante. Agora, essa teoria, a teoria de Salan, Weinberg, ela previa a existência de correntes neutras. O que seriam as correntes neutras? Seriam correntes neutrino. Por exemplo, previa que o elétron left pode interagir. Aquela mesma interação que a nossa interação de Calibre. Então, o elétron left pode interagir aqui com um bóson vetorial neutro, que aqui é carga, a mesma carga que está aqui é a carga que está aqui. Então, aqui deveria ter uma interação com o bóson Z0. Então, ou também o neutrino left, da mesma forma, posso formar uma corrente de neutrinos, que é uma corrente neutra, interagindo com o Z0. Então, isso era uma previsão, quer dizer, a previsão de existência de correntes neutras, de neutrinos, era uma coisa ainda que não tinha sido pensada. Claro, uma corrente neutra de elétrons não é novidade, porque no próprio eletromagnetismo, a corrente de elétrons é uma corrente neutra, do ponto de vista de que não há troca de carga. Mas uma corrente de neutrino ainda não era previsível. Então, a teoria eletrofrágil prevê a corrente de neutrinos e ela é detectada em 73. Então, em 1973, vamos dizer assim, começam a se acender as luzes verdes para a teoria eletrofrágil, para a descoberta das correntes neutras no cérebro. Correntes neutras de neutrinos no cérebro. No experimento que chamava-se de Gargamel. Então foi um momento importante. Em
72, teve outro trabalho que foi fundamental também para dar força, né, para a teoria eletrofrágil. Ele foi um trabalho de dois japoneses, em 1972, que fizeram o seguinte: na década de 60, em 64, dois experimentais, Cronin e Fitch, eles descobriram que nas interações fracas, nos sistemas de Coulomb, K0 e K0 bar, havia violação de uma simetria mais ainda forte do que a violação de paridade. Havia violação de CP. Então, violação de CP significa, no fundo, dizer o seguinte, que a teoria das interações fracas, a física das interações fracas, viola a simetria de reversão temporal. Coisa que não acontece com a interação eletromagnética, não acontece com a interação gravitacional e não acontece com a interação forte. Isso é uma propriedade exclusiva da interação fraca. Violar a reversão temporal, que é uma simetria muito importante, né? Na teoria quântica de campos, essa chamada simetria CPT. Bom, eles veem isso, mas ainda olhando para os quartos. Isso é 64, não se sabia ainda experimentalmente que haveria quartos. A previsão teórica é de 64, mas eles trabalharam com objetos, com mesons K e K0. O Kobayashi Maskawa, em 72, dois discípulos do Nambu. Você vê aí como a influência da escola, né? Na verdade, esse trabalho que eles fazem em 62 aqui, é um trabalho que vem de uma escola lá de Yukawa, né? Então, Yukawa, né, na década de 30, né, a escola japonesa Yukawa, depois de Yukawa veio o Tomonaga, que ganha o prêmio Nobel junto com o Fábio Kuchuni da QED, depois do Tomonaga vem o Nambu, aí o Nambu, quer dizer, é uma linhagem grande aí de prêmios Nobel, todos eles, né? Na escola mesmo, você tem escola formada, e eles vinham trabalhando nessa discussão da física nuclear de interações fracas. O Kobayashi Maskawa, eles falam o seguinte: eles pegam a teoria eletrofraca de Salam, Glashow, Weiber. Então eles falam, vamos adotar que essa teoria seja uma boa teoria para descrever as interações eletromagnéticas fracas. Isso sem ainda a descoberta de várias coisas que a teoria previa. A teoria previa a existência do W mais, W menos E0, não tinha sido descoberto. Previa a existência do Higgs, não tinha sido descoberto também. Então, era uma teoria assim, em aberto, mas eles falaram, vamos pegar essa teoria como se fosse a boa teoria das interações eletromagnéticas e fracas. E vamos introduzir a violação do CP. E aí, quando eles pegam a teoria de Salam-Glashow-Weinberg e vão ver a violação do CP, não ocorre. E aí, eles entendem por que não ocorre. Porque, aí tem toda uma discussão, é um problema de álgebra linear. É um problema de álgebra linear ligado ao chamado conjunto de transformações, chamadas transformações biunitárias. O que eles mostram é o seguinte: como a teoria estava construída em cima de duas famílias, o neutrino com o elétron, o outro neutrino com o mu, e no setor de quartos, o mu com o d, e o C, que já tinha sido descoberto, que estava para ser descoberto. Não tinha nem sido descoberto. Isso foi 70, o trabalho deles é de 72. Esse carinha aqui só aparece em 74. Mas ele já estava na vibe do cabelo, de dizer, tem uma simetria, deve ter duas famílias de quartos. Então eles falaram o seguinte: o problema da teoria eletrofraca, de não incorporar a violação do CP, não é que a teoria eletrofraca esteja correta, ela está perfeita. Ela está tão perfeita que ela está nos levando a fazer uma previsão. Ela pode incorporar a violação do CP, sim, mas se houver três famílias, o número tem que ser 3, por uma questão de realmente álgebra linear. É uma questão de uma matriz U3. E o que eles entenderam é que eles precisariam, para violar CP, eles precisariam ter uma matriz U3 e não uma matriz U2. A teoria de Salam-Glashow-Weinberg, até essa época, ela dava uma transformação U2. E aí, usando, que foi um problema que eu deixei na primeira aula de vocês, mostrar que toda matriz U2 pode ser descrita por um ângulo e 3 faces. E aí, com essa física de quartos, você não teria violação do CP se você tivesse só duas famílias. Eles falam assim, não, nós vamos adotar a teoria de Salam-Glashow-Weinberg, ela está correta sim, mas ela vai violar CP se houver 3 famílias de quartos
e 3 famílias de Lépticos. Então eles chegam aqui e colocam interrogação, 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 interrogação. Mas eles fazem uma previsão. Isso em 72. Aí, 74, aparece o quarto C. Já fechou a segunda família. Eles previram a terceira antes da segunda para formar. Apareceu o quarto C. Aí quando vai em 78, aparece o quarto D. Então, aqui está fechado. E em 78, aparece o lepton tal. Então as coisas vão se fechando. Então 78 foi um ano chave para começar a aparecer a terceira família. Aí esse quarto toque aqui aparece em 95, praticamente 17 anos depois, e o neutrino do tal aparece em 2000. Então, a força, vamos colocar aí a força da teoria, né? E também, vamos dizer assim, a força da fé na teoria. Os caras falaram, a teoria poderia dar errado? Sim, porque ela não prevê violação de seu direito. Fala, não, a teoria é muito bonita, ela é muito completa, ela tem que estar certa. O problema é que ela precisa ter mais famílias, então vamos prever mais partículas. Então eles fizeram a previsão de uma terceira família. Foi por isso que eles ganharam depois o prêmio Nobel em 2008, junto com o Nambu, que era o ex-professor deles, que também contribuiu fortemente, não diretamente nessa questão, mas indiretamente para essa questão. Então, em 2008, foi o prêmio Nobel dado para essa. Aqui tem um problema sério, porque se pensava que o Cabilo entrasse, porque, na verdade, a ideia do Kobayashi Pascal é uma extensão da ideia do ângulo de Cabilo. Mas aí, por mais questão lá de Estocolmo, isso não aconteceu. Botaram o Nambu, que também tinha todo o mérito por causa das contribuições que ele deu para a física de interações práticas. Então, o Nambu, Kobayashi Pascal ganhou o prêmio Nobel de 2008, mas Kobayashi Pascal justamente por isso, porque eles preveem, usando a teoria eletrofraca, que havia uma terceira família de quartos elétricos. Então, em 78, aparece o bóton e aparece o tal. Aí a teoria começa a ficar, vamos dizer assim, consolidada. 79, Salam Schleimer ganha o prêmio Nobel porque se vê que a teoria está caminhando bem, mas assim, ainda não se tinha descoberto nenhum Higgs e ainda não se tinha, basicamente, ele não se tinha descoberto os bósons intermediários. Então, faltava descobrir o W+, W-, Z0 e o Higgs. Mas assim mesmo, tudo bem, a teoria merece lá os créditos lá pela grande previsão que a teoria estava abrindo uns técnicos, grandes previsões. Aí 82, no final de 82, o professor Hooker detecta o W+, e o W- no cérebro. Em janeiro de 83, ele detecta o Z0. Então, em 1983, até no dia do Rio de Janeiro, 20 de janeiro, 83, o CERN anuncia a descoberta dessas 3 partículas. Então, o modelo está se fechando. Então, agora está só faltando o Higgs. Tem tudo. Só falta o Higgs, que foi descoberto praticamente em 83 para 2012, 29 anos depois, praticamente 30 anos depois, quase, foi descoberto o bóson de Higgs. Então, foram os momentos aqui, mas o neutrino, né, foi muito importante. O primeiro momento importante da teoria eletrofraca foi a descoberta das correntes neutras de neutrinos. Isso levou bastante credibilidade que o modelo podia dar certo, porque até então não tinha nenhuma teoria para formular a origem dessas correntes neutras de neutrinos. Bom, a gente fecha então a década de 80, com a teoria eletrofraca bem estabelecida, quer dizer, nem na festa, no meados da década de 85, né? 84, o Rubia já ganhou o prêmio Nobel pela descoberta, né, do W+, Z0, e praticamente essa década fica resolvida a questão das interações fracas. Aí, está faltando agora uma questão que já tinha sido levantada também em 1970, eu acho que 67 ou 68, deixa eu ver aqui. Aí entra de novo a escola do Enrico Fermi, através do ponte-corpo. Em 57, anotei 57, 58, olha só como é que o cara estava antecipando no tempo. Né? Por quê? Porque o cara vinha de uma escola, né? De uma escola que
tinha aquilo, né, como a sua missão principal, que era entender os neutrinos. Em 57, 58, Pontypool já está na Rússia, já tinha migrado para a Rússia, e ele faz a previsão de que os neutrinos têm massa, não são como a comunidade estava dizendo, de que os neutrinos podem também oscilar de uma família para outra. Então, esse mesmo fenômeno que acontecia aqui com os quarks de Cabirro, ele prevê, mas isso aqui, olha, nós estamos falando da década de 50. Então, ele faz um trabalho muito bonito sobre a questão das massas e das oscilações dos neutrinos. E ele também se baseia no conceito de simetria. Quando ele foi a Trieste, né, em 81, mais ou menos, ele foi para a Itália, e aí ele deu um seminário lá muito interessante, e a questão que ele colocou foi que, também baseado em simetria, da mesma forma que a gente tem mix nas interações fracas, a gente deveria, nas interações fortes, né, mixing das famílias de mesons, nós tem a mistura K0, K0 barra, já era conhecida nessa época, deve ter uma mistura também na família leptônica, através dos neutrinos, e ele fala, o neutrino não deve ser de massa zero. O neutrino é massivo, e se o neutrino é massivo, ele pode também sofrer oscilações. Isso é assim, uma chutada muito importante. Em 78, isso praticamente 21 anos depois, isso foi em 57. Em 78 ele faz um trabalho com uma pessoa que tem um nome muito forte na física de neutrinos, que é o Bilenk. Bilenk e Pontypool. Eles fazem o trabalho, então, finalmente, em 78, mostrando o que seriam as oscilações de neutrinos e o que seriam os neutrinos de Majorana. O mecanismo de massa, né, de Majorana seria importante. O mecanismo de massa de Dirac é esse. Eu preciso do left com o right para formar a massa. Já vimos isso aqui quando construiu as equações de Dirac. O que o Majorana dizia, que o Bilenk e o Pontypool levaram a sério, é que uma partícula que não tem a parte right, mas que só tem a parte left, ela também pode ter massa. E aí o que você faz é misturar o conjugado de carga da parte left barrado com a própria parte left. Então isso aqui é o mecanismo de massa de Majorana, é left com left, não é left com right. Porque left, conjugado de carga é right, mas right barra é left. Então no final do dia isso aqui é left com left, que é diferente da formulação da massa de Dirac. A massa de Dirac eu preciso ter left e right separados. E aí eles fazem esse trabalho, mostrando como que os neutrinos podiam oscilar, fazem estimativas até sobre as oscilações de neutrinos, ângulos de oscilação. Claro, eles fazem tudo isso nessa época, em 78, ainda trabalhando só com duas famílias. Eles não tinham introduzido o neutrino do tal, porque ele tinha sido descoberto. Então foi um momento importante. Então, em 98, de novo, agora a parte final é justamente essa. De 98, então, aquele trabalho experimental que o Pontypool publicou em 47, esse experimento consegue ser realizado. Então, entre 98 e 2004, nesse período aqui, foi o período em que, em 98, o Davis, né, usando o experimento previsto por Yukawa lá no Super Kamiokande, no Japão, ele detecta as oscilações de neutrinos, mas ele detecta isso aqui com neutrinos atmosféricos produzidos por raios cósmicos. Então, até o Davis aqui ganha o prêmio Nobel em 2002, né, por essa previsão. Então, esse período 98 a 2004 é quando se fixam, né, os experimentos sobre as oscilações de neutrinos, né, as oscilações e as massas. Mas as massas ainda não são determinadas. Todos os experimentos, o que eles fazem é medir a diferença dos quadrados das massas dos neutrinos. Quer dizer, o neutrino de uma família I, massa ao quadrado, menos o neutrino da família J, essas grandezas aqui são estimadas experimentalmente, mas não as massas individuais. Aí depois, isso foi uma atividade importante, né? 2002, nesse período ainda, tem um experimento, também é feito um experimento com neutrinos solares. Se entende finalmente o problema dos neutrinos solares. A ideia, pela teoria de evolução, né, estelar,
O que se esperava é que, como a gente recebe um fluxo de neutrinos muito grande do Sol, o que se esperava é que, se chegasse na Terra, muito mais neutrinos eletrônicos do que era medido. E isso se chamava o quebra-cabeça puzzle, né? De neutrino, Solar Neutrino Puzzle. E ninguém sabia por que o fluxo de neutrinos eletrônicos que chegava na Terra era muito menor do que o estimado pela teoria. Aí, você sabia que, com a ideia de que os neutrinos pudessem oscilar, o que você imagina é que talvez alguns neutrinos que nós não estamos medindo como neutrinos eletrônicos são neutrinos eletrônicos que flutuaram e chegaram para nós como neutrinos do mundo. Quer dizer, quando eu mando o neutrino daqui, se eu mando o neutrino do elétron daqui, quando ele chegar ali no Lucas, ele pode não ser mais neutrino do elétron, ele pode ter virado neutrino do mundo. Então, esse problema é resolvido em 2002, nesse experimento, né, que evidencia o porquê do desaparecimento dos neutrinos solares. 2002 a 2004 também, né, quer dizer, se consolida, quer dizer, se confirma essa experiência de uma forma até que fica claro que é independente do modelo, né, de oscilações de neutrinos de reatores, que é como a gente falou aqui no seminário passado, tem muitas categorias de neutrinos, quer dizer, tem neutrino solar, neutrino atmosférico, neutrino cósmico, neutrino de acelerador, neutrino de reator, geoneutrino, neutrino da Terra. Então, tem muitos tipos de neutrino. E aí as experiências foram feitas para neutrinos solares, neutrinos atmosféricos, neutrinos de reatores. Então, isso tudo foi mostrando que todos esses neutrinos, todos esses experimentos batiam os neutrinos oscilares. Até que veio o último experimento em 2004 que mediu os neutrinos cósmicos. Né? Os neutrinos cósmicos deram aí o prêmio Nobel para o Cadita e McDonald, que fizeram os experimentos usando neutrinos cósmicos, que são neutrinos de altíssimas energias produzidas pela incidência de raios cósmicos ultraenergéticos com a radiação cósmica de fundo, os fótons da radiação cósmica de fundo. Então, basicamente, o período de 98 para cá é o período em que a gente está buscando, então, física além do modelo padrão para poder introduzir massa para os neutrinos. Qual é o mecanismo de massa? O que dá massa para o neutrino? É o Higgs. Que tipo de Higgs que vai dar massa para o neutrino? E o neutrino, a massa dele é uma massa tipo Dirac ou o neutrino são Majorana? Então, são questões que persistem. Nós ainda não sabemos. Tem um experimento que vem sendo feito, mas é um experimento muito sensível, que é o chamado Double Beta Decay, sem emissão de raio de neutrinos, que seria o Double Beta Decay. Decaimento beta duplo sem emissão de neutrinos. O que nós temos é o seguinte: um nêutron decai um próton, emitindo um elétron e um antineutrino do elétron. E aí a gente sabe que nêutron mais neutrino pode dar próton com um elétron. Então, se nós tivermos, se o neutrino for o neutrino de Majorana, então ele é a própria antipartícula. Então, esse antineutrino é o próprio neutrino. E aí, nessa amostra, esse neutrino pode encontrar outro próton. E aí, esse neutrino que é emitido desse próton, ele vai incidir sobre outro próton, que vai dar origem a um próton do elétron. Então, você pode detectar eventos que seriam dois nêutrons se decaindo em dois prótons e emitindo dois elétrons com zero emissão de neutrino. Então, isso é o chamado Double Beta Decay. Eu acho que é zero neutrino Double Beta Decay. Mas é o decaimento beta duplo. Esse decaimento beta duplo, ele seria o experimento mais contundente para mostrar que o neutrino é uma partícula de Majorana. Mas esse decaimento beta duplo ainda não foi verificado. Ele tem sendo feito em vários laboratórios, na Itália, na China, na Rússia, mas ainda não se tem certeza se o neutrino é Dirac ou Majorana, apesar de que a comunidade da física de neutrino majoritariamente aposta nos neutrinos de Majorana. Essa questão, então, é uma questão que fica em aberto, e outra questão fundamental que fica em aberto e que pode nos indicar que isso, além do modelo padrão, é a interação entre neutrinos e fótons. Quer dizer, os neutrinos e os fótons, eles não interagem diretamente no modelo padrão. Nós não temos diretamente uma interação neutrino-fóton. A questão é como
compreender a interação neutrino-fóton dentro de uma física mais ampla. Será? Se nós tivermos experimentos que meçam a interação neutrino-fóton, a gente pode entender se realmente essa interação ela não é contemplada pelo modelo padrão da maneira que deveria ser, e o modelo padrão então teria que ser estendido para levar em conta essas interações. Então isso é uma questão muito atual, está muito em aberto. Né? Quer dizer, construir física além do modelo padrão que dê interação neutrino-fóton. Você sabe que neutrinos de Majorana, se os neutrinos são massivos, né, e são de Majorana, eles podem ter um momento magnético que é estimado teoricamente. E só a última coisa mais atual que saiu sobre os neutrinos foi agora em setembro de 2019. Teve uma conferência, né, internacional de neutrinos lá no Japão, e o limite experimental que foi colocado aqui, eles têm um resultado que não é a medida das diferenças dos quadrados das massas dos neutrinos. Eles não estão medindo, né, a iésima família de neutrino menos a j-ésima família ao quadrado. Não estão medindo as diferenças dos quadrados das massas. Eles tiraram o limite superior na massa dos neutrinos. E viram que a massa dos neutrinos deve ser menor ou da ordem de 1,3 elétrons-volts. Todos os neutrinos devem ter um limite superior de massa. Esse é o resultado mais assim, atual que a gente tem para aquilo que possa ser realmente a massa dos neutrinos. Então, é uma física que assim, trouxe muitos desenvolvimentos, né? Assim, ela obrigou a teoria quântica de campos a pensar mecanismos. Até então, por exemplo, a teoria quântica de campos na eletrodinâmica quântica, na QCD, na gravitação quântica, a gente nunca pensa em mixing, oscilação de sabor, oscilação de partícula. Isso é uma coisa que acontece só na interação fraca por conta dos neutrinos. Né? E a massa dos neutrinos, ela pode estar nos indicando, compreender a massa do neutrino de um ponto de vista teórico, né? E comparar com os limites experimentais, pode nos dar a ideia do que seja essa física além do modelo padrão. Já que o modelo padrão não contempla massa de neutrino, então a pergunta é: que nova física vai contemplar a massa dos neutrinos? Tem um novo setor de Higgs. Quem são os novos Higgs que vão permitir o neutrino ganhar a massa de Majorana ou massa de Dirac? Então essa discussão é muito aberta. Eu dou só uma referência para você de um brasileiro, né? Eu acho certo, talvez você tenha, não sei se chegou a overlapar com ele na PUC, é o José Wagner Vaz. Não conheceram não, né? Ele era meu colega da época do meu mestrado. Aí ele saiu do Brasil para fazer o doutorado, ele foi para os Estados Unidos fazer o doutorado com Bala Chambra, e de lá ele foi para a Espanha, aí se casou, ficou pela Espanha. O Wagner hoje, na minha opinião, José Wagner Vaz, se vocês quiserem, na minha opinião, está entre as 3 maiores autoridades de física de neutrino do mundo. Ele era da UNB, veio para o Rio para fazer o mestrado e depois foi fazer o doutorado nos Estados Unidos. Ele hoje trabalha na Universidade de Valência, né? E ele é um especialista em física de neutrinos, e ele é a pessoa que realmente está mais por dentro de tudo, ele tem assim, muito trabalho, além de ser muito citado, né? Um cara super citado. Assim, é uma autoridade realmente na discussão das massas dos neutrinos. Então, se vocês precisarem assim, ler alguma coisa sobre massa de neutrino atual, e ele tem uns artigos bons que ele coloca todo o desenvolvimento, os traços, vocês podem procurar, por exemplo, José Wagner, tá certo? Então é bacana a gente ter um brasileiro, né, numa área ainda muito não especulativa, mas numa área muito desafiadora. Né? E ele já teve aqui, os pais dele são do Ceará, ele é cearense, mas foi para Brasília pequeno, e quando ele vem ao Brasil, geralmente ele passa por aqui, está uns anos já sem vir aqui, mas a última vez que ele teve aqui faz bem uns 8 anos. Ele passou aqui pelo Rio, deu seminário aqui no CPTF também. Então, se alguém quiser ler sobre massa de neutrino, eu acho que esse é o melhor nome que a gente pode ter para ler sobre isso. Bom, então é isso. Eu acho que você que é da química, né, que está interessado em neutrinos e tal, te mandei essas. Assim, eu acho que é uma física muito interessante, tanto do ponto de vista teórico, do ponto de vista experimental. O Brasil está entrando, né? O Brasil tem um projeto de neutrinos de Angra, tem um pessoal da USP, o pessoal do CPTF, tem um grupo já razoavelmente consolidado. Você acha que deve até conhecer melhor o pessoal que trabalha no CPTF, eu acho que é o, sei lá, Martim Martins, né? Minha esposa, que é da UFRJ. Carla, né? Eles são os que chamam. Tem aquele tecnologista que está envolvido também. Aqui também, né?
Tem o João dos Anjos. João dos Anjos no O N. pessoal do Angra, né? O pessoal do Angra, né? Lá na USP também tem um pessoal, não tem? Tem A Renata, na PUC, tem na PUC, no Nokawa. o japonês. O japonês, exatamente. Hiroshi no Nokawa. E o meu nome dele é Hiroshi, né? Hiroshi. E tem um iraniano agora trabalhando que veio do Brasil. O iraniano estava aqui outro dia. Ah, mesmo? Está mexendo com o neutrino. Por conta do Varrite. Teve aqui, né? Esse amigo do Varrite. Então tem uma física de neutrino na PUC, né? Tem um CBPF, na UFRJ. Não, EJA que eu não sei se o grupo do Santoro, eu acho que não tem muito neutrino. Não tem interação com neutrino. E o pessoal da USP, né? Renata Funchal. Isso. É um pessoal lá na USP que mexe com neutrino também. Então a física de neutrino e fora do Brasil nós temos o Vale, que é um teórico, né? Mas que sabe. Aqui no CBPF tem o Minerva. Eles estão ligados ao Minerva, né? Como é o nome dele, do nosso colega? Eu acho que o Hélio da Mota. Hélio da Mota, tá certo. O CBPF, o Hélio está ligado ao Minerva, tá certo. Então é isso, pessoal. Eles são com neutrinos no ônibus. O Minerva é neutrinos do mundo. Então isso é uma física rica, desafiadora, ainda teoricamente, experimentalmente, né? Já deu vários prêmios Nobel, né? Então é uma física que, assim, mesmo antes dela ser uma física forte, ela já tinha dado o prêmio Nobel pelas primeiras descobertas, então acho que é importante e ela, assim, é uma física muito desafiadora. Para nós, assim, que trabalhamos em teoria quântica de campos, né? Compreender a origem da massa do neutrino, compreender que física, além do modelo padrão, pode bater bem com a fenomenologia que as oscilações entre as três famílias, né? A oscilação da família 1 com a família 3 foi medida recentemente no Diabei, que os chineses estão muito, eu acho que eu botei algumas coisas aqui sobre o Diabei, mas se não botei, fica aí dado o nome, né? Que foi a última medição que teve do ângulo de Mixing, a mistura do neutrino do elétron com o neutrino do tau. É aquele ângulo que eles chamam de θ 1,3, né, que foi medido nos experimentos do Diabei na China. Então, isso tudo aqui tem muitos trabalhos teóricos tentando entender a origem das oscilações. Isso pode estar ligado à existência de uma constante cosmológica, então isso aí comunica com a gravitação, isso pode estar ligado com a existência de dimensões extras, isso pode estar ligado com a supersimetria. Então, o mixing, né, realmente compreender a origem dentro de princípios fundamentais, a origem através de princípios fundamentais das oscilações de neutrino é uma questão muito aberta, tá certo? Então, espero que vocês aí possam aprofundar um pouco a questão futuramente. Você que trabalha com ensino, você já pegou doutorado em ensino também? Não sei, estou pensando em fazer que nem você, 2 mestrados, um em ensino e um na física. Se você quiser levar neutrinos para os meninos do ensino médio, é uma coisa, uma física boa, porque os neutrinos são aquelas partículas. Não, você que orientou, eu que trouxe uma revistinha. Ela? Professor, não, eu trouxe para você. De professor de ensino médio. O neutrino? O neutrino ali dentro. Isso mesmo, você está comigo. E aí você estava com o pessoal de Provoque. Isso mesmo. Que era uma revistinha mostrando toda a historinha do neutrino. Em quadrinhos. Bonito, ensino né? médio. Então é isso aí. Você está estudando granificação lá com ela, né? Então tá certo. Então, Léo, quando é que você pode dizer que o neutrino vai interagir, por exemplo, com o nêutron isolado? Certo. Tá? E vamos ter digamos, a formação de um Z0. Agora, quando esse Z0 interage, o que decide que esse Z0 interage com o neutrino, com o nêutron como um todo ou um quarto? Eu acho que vai depender o seguinte, vamos ver, se a gente imaginar o seguinte, o comprimento de onda de Compton do nêutron, a gente tem uma ideia, né? E o comprimento de onda de Compton do quark. Se a gente pegar a energia, se você tiver uma estimativa da energia desse Z0, então você pode, sabendo a energia dele, você pode saber o comprimento de onda da radiação associada a ele, quer dizer, a dualidade, de Broglie mesmo, né? Então, sabendo a energia ou sabendo o momento, você tira uma... E aí, se você comparar o comprimento de onda do Z0 com o comprimento de onda de Compton, né? Quer dizer, o comprimento de onda do Z0
E aí você comparar com o comprimento de onda de cômputo do nêutron ou do quark, se o comprimento de onda do Z0, se tiver uma energia, um momento muito alto, de tal maneira que o comprimento de onda dele seja muito pequeno, pode ser que seja da ordem do comprimento de onda do quark. Então você tem que fazer interação com o quark, não com o nêutron. Vai depender de como o Z0 vai ver, se ele vai ver o nêutron como estrutura fechada ou se ele vai ter energia suficiente para penetrar e perceber a estrutura de quark. Tipo Deep Inelastic Scattering, exatamente, eu acho que é por aí. Acho que aí você tem que ter uma ideia do grau, da ordem de grandeza da energia desse Z0 para saber se ele vai interagir com o nêutron como um todo ou com os constituintes. Ele pode excitar, né? Pode. O nêutron, o grau de liberdade. Claro, ele do pode, na colisão com o nêutron, excitar, exatamente, vai dar energia para os quartos lá dentro, sem dúvida. Pode excitar, algum estado excitado do nêutron. coletiva, não isoladamente. E não isoladamente, pode. Então ele vai excitar a modo. Isso, pode ser que o nêutron como um todo. Lá dentro. O que eu acho que é até mais razoável do que a interação com o quark diretamente. Eu acho que o mais interessante é interagir com o nêutron. Certamente aí é com o nêutron como um todo. Bom, gente, então, obrigado por vocês terem vindo. Você veio de Nova Friburgo, está aqui a semana toda. A Angélica veio de Ribeirão Preto, Rio Claro. Você veio daí do Rio Grande do Sul, mas é da Química. O cara, assim, é daqui, né? Mas está interessadíssimo aí. Então, foi muito bom conhecer vocês aí. Continuamos a interação, né? À distância, né? Como vozes intermediários. No ano que vem, se Deus quiser, tudo correndo bem, né? O CBPF ainda existindo, nós também. Nós podemos existir, mas o CBPF não se sabe. A gente espera fazer os 50 anos aí do Eightfold aí, né? Você falou que o Leite estava... Leite, 58. Leite Lopes, tem 58 trabalho dele. 58. 1958, trabalho dele no Nuclear. Mas ele já estava na França? Ele estava na França nessa época? 58? Acho que já. Porque ele foi para a França, eu acho que depois. Não, mas eu acho que ele foi para a França depois que ele foi caçado, né? Porque eu acho que. 64. Pois é, 58 ele ainda estava em Brasília, ou ele estava fundando o ONB lá com o pessoal, com Marisa Teixeira, né? Isso aí. Agora, esse ano a gente tem a celebração dos 100 anos do Tiômeno, né? Eu não sei se você deve fazer alguma coisa. Também, o Tiômeno também deu interação, deu contribuição importante. Tiômeno tem um paper bonito do Tiômeno com Yang, com o professor Yang, que é para física de interações fracas. Até depois no nosso artigo com o Léo, a gente vai colocar esse trabalho, uma contribuição do Yang com o Tiômeno em 56, 57, por aí, na época da quebra da paridade. É um trabalho sobre quebra de paridade. Tá bom? Então tá, obrigado. Prazer em conhecê-los, boa sorte. Obrigado, Léo. Então, obrigado a vocês.